E tô gravando esse vídeo. É o segundo, mesmo estilo, mas muito diferente. Eu acho que dessa vez não vai ser temático, que nem o anterior. Que deu até algumas visualizações, tinha dado mais de 25. Fiquei bastante feliz, mas esse vai ser um pouco diferente. Eu acho que o tema desse vídeo não vai ser. Acho não, né? Tenho certeza. Não vai ser um desenho nem nada desse tipo. Isso é um desabafo, por assim dizer. E acho que o tema central seria luto. Mas luto do que, de quem? Acho que. Acho que não. Esse é um luto de mim mesmo. De uma perda de mim. Mas eu vou explicar um pouco melhor ao longo do vídeo. Só para deixar um pouco mais claro, né? Bom, o que seria esse luto de mim mesmo que eu gostaria de falar? Bom, recentemente eu tive uma lesão, uma ruptura completa do ligamento do dedinho da minha mão direita, que seria esse no caso. Daí fiz cirurgia recentemente, mas é aquilo, né? Pra quem não sabe, tendão é muito mais complicado do que fratura nesse sentido. Questão de regeneração e tudo mais é bem mais complicado e o resultado final geralmente não é tão bom. E mas enfim, isso é um papo para outro vídeo. Mas o ponto central aqui é: o que isso tem a ver com luto? Eu tô bem, foi um acidente, acabou rompendo, no momento não sinto dor, ainda tô no pós-operatório recente, mas o grande luto não é em si pela minha mão nesse primeiro momento, mas é o luto por uma perda de uma parte de mim que, querendo ou não, é importante, que é que aconteceu, né? Bom, eu tô na faculdade e tô no time de vôlei. Já joguei um bom tempo como líbero. Modéstia à parte, um líbero muito bom. Mas na última temporada acabou que eu me mudei para ponteiro. Então foi uma mudança muito interessante. Isso, a última temporada, a última competição que eu participei em si foi em março. E joguei como ponteiro. E a próxima competição, que seria em março do ano que vem, tem a data ainda, né? Mas lá para março, seria a minha última competição na faculdade nesse sentido. Porque depois dela eu me formo, então sairia do time de qualquer jeito. E pra quem não sabe, acho que a maioria não sabe, né? Mas primeira semana eu já jogava vôlei antes, eu joguei lá pro 2015, joguei pela minha cidade. Na época eu joguei de tudo também, joguei como ponteiro, levantador. E foi um momento muito bom. Joguei pela cidade, como eu disse, mas acabei saindo por diversos motivos. E fui ter contato de novo com o vôlei muito mais na faculdade. E primeira semana da faculdade, me chamaram para ir, eu falei, vamos. E tô desde então. Tô, vai fazer 5 anos que eu tô nesse time. E é aquilo, né? Vira uma parte de mim. Só que, como eu disse, a minha competição do ano que vem, em março, seria minha última. Eu ia encerrar, porque isso seria um processo ser natural. E tava com bastante expectativa nisso. Mas acabou que, infelizmente, eu tive essa lesão recentemente. Isso daqui é uma órtese que ela serve para dar estabilidade.
E, querendo ou não, me deram um tempo de reabilitação de 4 a 6 meses, que seria o tempo mais ou menos de muito próximo de começar a competição. Então, é óbvio que eu sabia que não ia ser fácil nesse sentido. Aquilo, né? Às vezes a gente perde, mas a ficha não cai tão rápido. E acho que a ficha ter caído caiu hoje, uns dias depois da cirurgia, depois do ligamento. Enfim, quando me falaram que o tempo de reabilitação, eu falei, 6 meses é o tempo de. Seria o tempo de preparação até a próxima competição, né? Aí eu perguntei e veio essa confirmação que eu tô fora. Essa é a verdade. Curto e grosso, tô fora. Como eu disse, eu já tinha uma noção que seria um tempo prolongado, mas acho que, como todo luto, o primeiro passo é a negação. E a negação inicialmente veio antes, porque eu achava que iria voltar. Mas depois da resposta, infelizmente, a gente não volta. E, como eu disse, não foi o jeito que eu gostaria de ter terminado. Gostaria de ter terminado na minha última competição, como todo mundo. Mas acho que a vida é da dessas. E simplificadamente a história foi essa. Daí, claro, fiquei muito chateado e é complicado, porque eu sempre soube que eu não seguiria isso, esse vôlei profissional, não tinha esse almejo, mas querendo ou não, uma parte da gente faz uma parte, querendo ou não. Como eu disse, eu tô, já jogava antes, mas durante a faculdade em si, a primeira semana eu já tava. Hoje eu sou sexto ano do time. Bom, era, né? Porque, como eu disse, eu vou sair, porque eu não tenho mais condição. E eu acho que, como eu disse, foi muito importante. Foi ao longo desses anos. Joguei bastante. Joguei principalmente como livro. Um livro muito bom. Apesar da posição em si, nunca gostei muito. No sentido de que ela não é muito valorizada. Mas me valorizaram. Eu sentia que tinha essa valorização. Eu jogava muito. Mas nunca foi o meu sonho ser livre. Era muito mais ser ponteiro. E o luto vem justamente disso, que a vida às vezes vem e a gente não termina como a gente quer. Às vezes a gente planeja algumas coisas e não termina exatamente como eu quero. No momento acho que o foco maior mesmo é essa reabilitação, porque eu ainda vou continuar, né? Como eu disse, não pretendo seguir esse como um jogador profissional, não tenho esse almejo, não almejo isso, mas a minha profissão acaba que vai exigir das mãos. Então eu vou focar nisso, né? Querendo uma reabilitação muito mais para minha profissão, por assim dizer. Mas é um luto, né? Como eu disse, a gente perde algo. Isso era uma parte de mim e eu tô aceitando aos poucos. Melhor, já aceitei que não vou participar mais da competição. Não consegui ainda comunicar o time, mas vou comunicar logo. E basicamente é isso. Bom, enquanto estava acontecendo isso, eu lembrei de um vídeo recente que eu achei muito interessante. Que é a história, eu vou simplificar, então é bem simples mesmo. A moral da história é que
Toda vez que acontecia algo bom, era um pai e um filho. Moravam num vilarejo. Daí, às vezes acontecia coisas boas e às vezes acontecia as coisas ruins. Mas coisas ruins e boas no sentido que a sociedade via. Por exemplo, a história falava, nossa, o, o filho desse pai acabou que se acidentou, quebrou a perna. Daí a sociedade em si, nesse primeiro momento, falou, nossa, que azar. Daí logo em seguida o pai disse, ele só perguntava, será? Nessa indagação, né? Porque assim, num primeiro momento, ninguém quer quebrar a perna, que é a nossa visão mais imediatista. Mas ele faz essa indagação. Será? Aí logo em seguida, simplificando muito a história, claro, começa uma guerra. Daí o que acontece? O filho que foi lesionado, teve essa fratura, não foi para a guerra, justamente por conta disso. Daí a sociedade em si, nesse primeiro momento também, fala: nossa, que coisa boa, ele não foi para a guerra. E o pai indaga novamente: será? E a moral em si, resumidamente, é que a sociedade em si, o vilarejo, via as coisas muito no imediatismo. Nossa, aconteceu isso, logo é bom, ruim. Enquanto o pai ele tinha uma noção um pouco maior de que as coisas são maiores. Às vezes as coisas acontecem, a gente não aceita. Isso é uma delas que nesse primeiro momento, óbvio que eu não queria ter rompido ligamento nem nada, mas algumas coisas acontecem pra gente amadurecer, ou talvez elas as coisas só acontecem e a gente dá significado para elas depois, para amenizar nossa dor. Bom, eu não sei, mas eu tô dando um significado e esse primeiro momento eu fiquei feliz, óbvio. É um luto que eu tô passando. Essa saída do vôlei, essa possibilidade de recuperação. Mas, cara, acho que eu tô muito assim, bola pra frente. Agora, não agora em si, mas ano que vem eu ainda vou prestar alguns concursos, então, bom, acho que eu vou usar o tempo que eu me dedicaria para isso, para focar mais nesses concursos. Enfim, tô vivendo esse luto ainda, mas acho que é um dia de cada vez. Até pro próprio processo de recuperação em si. Como eu disse, quando rompeu o ligamento, esse dedo em si, o dedinho, na verdade da outra mão, né? Ele não fazia esse movimento de dobra, ele só fazia isso. Por quê? Porque a lesão foi bem aqui. Então daqui para cima, o ligamento foi rompido. Aqui para baixo se manteve. Então eu conseguia fazer essa movimentação, mas não conseguia dobrar. Então fiz a cirurgia e agora estou num pós-operatório recente. E é isso. Iniciar a reabilitação e ver no que vai dar futuramente. Porque, como eu disse, as coisas acontecem e a gente pode dar alguns novos significados para ela e ver como vai ser. Mas, como eu disse, acho que esse é um vídeo um pouco diferente. Dá para falar que é igual, diferente, porque esse seria o terceiro vídeo e nenhum tem nada a ver com nada. Mas acho que seria mais um desabafo e um início de um luto que eu já passei para negação. E, nossa, hoje foi um choque muito grande. E, mas meus pais estão me apoiando e a gente está seguindo. Hoje eu tive uma conversa muito interessante com um amigo meu que ele teve uma situação semelhante, que ele, no caso em si, ele queria seguir algo mais profissional na luta. Luta bem pra caramba, mas
acabou que ele teve uma lesão que impossibilitou. E aquilo, né? Toda vez que a gente perde algo, deixa de fazer, a gente perde uma parte de si, de quem que a gente é. E eu perdi uma parte minha que era estar no time de vôlei, a próxima competição, mas então perdendo não é um luto, então é um luto de mim mesmo, que não se cura do dia para noite. É um processo que vai se, como todo luto, ele vai dando novos significados e a todo momento a gente vai criando novas visões de quem a gente é. E eu tô iniciando esse processo. Óbvio que ainda tá cedo para dizer, mas é um começo de fazer novas coisas. E eu acho que é isso. Vai ser um vídeo um pouco mais curto. É um vídeo sobre o luto de mim mesmo. Mas é isso. Agora é reabilitação e novas perspectivas, né? Estudar para o concurso. E é isso. Muito obrigado para quem viu até agora. Desejo boa sorte nessa reabilitação. E acho que é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.